Show! Então vá correndo para Leda Empório. Lá você vai encontrar variedades, mais de 15 mil itens à sua escolha. Perfumaria, artigos infantis, presentes, cama, mesa e banho, material escolar, utilidades domésticas, bijuterias, brinquedos, eletrodomésticos, limpeza e muito, muito mais esperando por você. Em Leda Empório sempre vai ter gente feliz que faz todo dia o melhor para você. Avenida Moisaniel de Carvalho, 56 Centro, São José de Mipibu. Fone 3273-3044. Leda Empório. Conheça a JM Distribuidora, a melhor opção de atacado em alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Tudo para o seu lar ou comércio, com as melhores marcas e preços imbatíveis, além de brindes promocionais. Abrimos de segunda a sábado das 7 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Venha conferir ofertas imperdíveis na JM Distribuidora, Conjunto Coab, Centro de São José de Mipibu, em Nova Cruz, centro em frente à Escola Modelo. WhatsApp para fazer seu pedido: 84 99230 2509. JM Distribuidora, a qualidade e a economia ao seu alcance. 87,9 Olho d'Água FM, a rádio de São José de Mipibu. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Na Casa dos Plásticos você encontra etiquetador original de preços, bobinas de cupom fiscal, bobina de preços, bobina para balança e para maquininha de cartão. Temos uma variedade de produtos em geral esperando você. Nossa meta número 1 é qualidade e a meta número 2 é o preço. Casa dos Plásticos, Rua Doutor Jerônimo, número 50. A rua entre o Banco do Brasil e o antigo Bradesco, em São José de Mipibu. Fone 84 3273 2648. Olho d'Água FM, emissora da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de São José de Mipibu, 87,9 MHz. São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Muito bem, agora são 11 horas e 13 minutos dessa quinta-feira abençoada, maravilhosa. Hoje, dia 26 de agosto, ano 2026, estamos aqui com a nossa entrevista especial após alguns dias aí de inatividade, mas estamos retornando essa série de entrevistas toda quarta-feira aqui às 11 horas da manhã pela rádio Olho d'Água FM, sempre no oferecimento do Instituto Pio XII, a melhor escola da região. Você já conhece, você confia. E por falar em Instituto Pio XII, hoje estamos recebendo aqui a professora de inglês, a teacher, né? Teacher, que se chama a Stefânia Cipriano, ela que vem falar sobre a cultura bilíngue, vem falar sobre a importância do segundo idioma nas escolas, e o Pio XII, ele trata isso com um carinho muito grande. Stefânia, seja bem-vinda à Rádio Olho d'Água FM, a nossa entrevista especial, e acredito que será um bate-papo muito esclarecedor e muito importante também, porque quando a gente fala do inglês, a gente fala do mundo, não é isso? Bom dia. Bom dia, Renan. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria enorme, né, estar aqui participando da Rádio Olho d'Água, e também uma satisfação muito grande poder trazer um pouco desse projeto que o Instituto Pio XII está trazendo, né, agora para nossa escola. Stefânia, já para a gente tirar aqui a dúvida de cara, porque assim, muitas instituições acabam usando a nomenclatura que a escola é uma escola bilíngue, mas esse ano, em conversa com o Padre Jarbas, e ele até esclareceu isso aqui durante uma entrevista, na realidade a escola não é bilíngue, ela vive a cultura bilíngue, né? Qual a diferença de uma escola bilíngue real ou para a escola que tem a cultura bilíngue? Exatamente, Renan. E essa é uma dúvida, assim, de várias pessoas em relação a isso aí. Uhum. Uma escola bilíngue é uma escola que ela tem um projeto pedagógico estruturado para trabalhar os dois idiomas de maneira, assim, igual, um com o outro.
Já a cultura bilíngue, ela cria oportunidades para que o educando, ele tenha contato com a língua inglesa de forma muito natural. E esse contato, Estefânia, ele é muito... Porque eu percebo quando eu frequento o Pio XII, até porque meu filho estuda lá, eu percebo que vocês já começam a inserir isso na criança desde cedo, né? É muito importante também. Exatamente, exatamente. Uma das melhores fases de se introduzir a questão da língua inglesa principalmente nessa fase criança, né, nos primeiros níveis. E realmente a gente sempre traz isso com atividades, né? Trazemos atividades práticas. E como são essas atividades práticas? São atividades onde a gente mostra o conteúdo e tenta trazer para a realidade do aluno. Olha, é claro que a criança, ela aprende muito mais fácil que um adulto, né? Eu digo, hoje, se eu for querer aprender algo, eu vou ter mais dificuldade do que uma criança. Mas eu percebo, Esté, que alguns pais, eles ainda têm essa dúvida. Será que a escola trabalhando, assim, os dois idiomas não confunde mais a cabeça da criança? E acredito que não, né? Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, Renan. Traz muitos benefícios, como criatividade, estimula a memória, a comunicação, e ainda tem aquela questão do se desafiar, onde você pode superar os seus limites, que essa questão dos limites vai da criança até, vamos dizer assim, a terceira série do ensino médio. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, pessoal, trazendo para um contexto real que aconteceu recentemente, que foi a Copa do Mundo. Sim. E todo mundo sabe que na Copa do Mundo geralmente se fala o idioma oficial, que é o inglês, não é? E dependendo do país que está sediando a Copa do Mundo, aquele idioma daquele determinado país. E uma coisa, virou até um meme, o árbitro brasileiro, não é? O Wilton Pereira Sampaio, quando tentou falar inglês e algumas pessoas até criticando, e assim, eu sinceramente eu não gosto, porque eu acredito que o ser humano, quando ele tenta romper essas barreiras, ele tenta realmente vencer dessa forma, eu acho muito legal, mas isso mostra, Estefânia, o quanto é importante hoje em dia, independente da área. Ora, você vê um árbitro de futebol que, na teoria, muitas pessoas podem pensar, o cara vai precisar falar inglês pra quê? Sendo que o cara foi convocado para uma Copa do Mundo e quando precisou, o inglês não era 100%, não é? É verdade, mas ele foi muito corajoso ali, só dessa questão, ele conseguiu transmitir a mensagem, ele conseguiu passar o que era que ele queria. Então isso aí é muito importante. Hoje em dia, estudos, nós temos hoje estudiosos do inglês, né? Sim. Os bilinguistas, que eles estudam muito isso e vê que hoje uma das coisas mais importantes é a comunicação. Você não precisa ser fluente. Você não precisa ser fluente, mas você sabendo compreender e se comunicar para que a outra pessoa compreenda, isso aí já vale muito. Já vale muito, não é? Isso. Por falar, já pra gente dar algumas dicas, né, para quem tá na audiência da nossa entrevista, a gente vai falar ainda muito sobre a estrutura do Instituto Pio XII, sobre essa questão da cultura bilíngue, mas algumas pessoas que falam inglês, que eu conheço, dizem pra mim, né? Nunca fui numa aula de inglês, mas o que eu aprendi ouvindo músicas. Realmente isso também é uma dica legal para desenvolver, Estefânia? Sim, exatamente, Renan. Músicas, filmes, séries, isso aí é muito importante. Eu também conheço várias pessoas, até chegam pra mim e falam, eu aprendi inglês sozinha. Eu sei falar, mas aí é onde a gente também tem que ter uma certa cautela, porque você aprender sem direcionamento, também muitas vezes acontece até a falta de comunicação na comunicação, tá? Essa parte de aprender, você aprender com música, séries, é uma das dicas, é essencial para aprender inglês. Mas ter um direcionamento é muito importante. Claro. Porque o que eu percebo, qualquer coisa na nossa vida que nós vamos fazer, e principalmente quando vamos aprender, é lógico que a teoria, como você está dizendo, é muito importante, e você ter essa base lá no Instituto Pio XII, acompanhada por você e por toda a equipe, mas eu creio que essa questão de músicas, de filmes, de séries, é um complemento até mesmo para a prática, né? Exato. Para no dia a dia estar praticando, né? Tem que praticar, não tem, Estefânia? Tem, Renan. E a prática, ela é muito importante.
importante. É o que eu sempre falo, né, para os meus alunos, aos meus educandos, que a prática, ela é essencial. Não tenha medo de errar. É uma palavra, muitas vezes a pessoa se retrai, conhece a palavra, mas se retrai. Sim. Mas eu vou falar errado. E essa questão da confiança para falar é muito importante. De primeira é muito difícil a gente pegar um idioma e realmente conseguir chegar ali próximo do ideal, né? Tem que praticar. E então é justamente aí onde entra essa questão da cultura bilíngue. Porque na cultura bilíngue, que é o que nós estamos fazendo agora, é fazer o quê? Tentar criar oportunidades, né, para os nossos educandos, trazendo o inglês, a língua inglesa, para dentro dessa realidade da nossa escola. Às vezes uma coisa muito simples, como good morning, bom dia, e às vezes passa os meninos lá no corredor, hello, good morning, e às vezes pode até levar como uma brincadeira, mas pra gente que vê isso aí, já vê como uma evolução. Querendo ou não, de uma forma bem, como é que eu posso dizer? Ele falou, ele conseguiu ter aquela segurança. Então, para ele falar outras palavras, vai ser muito mais fácil. E vai sair naturalmente no dia a dia, né? Justamente, que também essa é uma das características da cultura bilíngue. Essa forma natural de lidar com a língua inglesa. Não ter medo, não ter vergonha de tentar. Medo. Isso é muito importante, Renan. Não ter medo e não ter vergonha. Porque para se aprender um novo idioma, seja ele inglês, espanhol, seja qual for o idioma, você só vai aprender tentando. Pois é. Olha, gente, vou aproveitar que você está aqui já e vou pedir que você tire uma dúvida, pelo amor de Deus, que você falou aí, good morning. Pelo amor de Deus, Stefania, qual é o correto? É good day ou good morning? Ou pode ser usado os dois? Pode ser usado os dois. Good morning, bom dia, good day, bom dia também, é um bom dia. E, na verdade, o que nós ouvimos mais é essa questão do good morning, que é um greeting, que é um cumprimento mais formal. Olha e aí. mais usado também. Então, o good morning ele é mais utilizado que o... É bem mais utilizado, é um cumprimento formal. Bem mais utilizado. Então, vamos ao restante do dia. Boa tarde, como seria? Good afternoon. Good afternoon. Ou good afternoon. Good afternoon. É. À noite? À noite, nós temos duas formas. A maioria das como pela manhã, né? Isso, exatamente. Da manhã eu não considero tanto, mas o da noite, nós temos o good evening e nós temos o good night. Tem diferença? Tem diferença. Tem. Nós usamos o good evening quando nós chegamos. Ao chegar, ao cumprimentar alguém. E eu uso o good night quando eu estou me despedindo, quando eu estou indo embora, quando eu estou indo dormir. Essa é a diferença do good evening para o good night. Vocês estão vendo aí ó, a importância de ter especialista aqui na bancada. Para os pais que estão na audiência, claro, os pais que já têm alunos estudando no Instituto Pio II já conhecem essa cultura bilíngue mais de perto, acompanham, não é? Mas para quem está na audiência da nossa entrevista agora, que já passamos no meio do ano, passou de julho a agosto, os pais já começam a projetar o ano escolar seguinte, não é? O que o Pio XII tem de atrativo com relação a essa cultura bilíngue para quem sabe o próximo ano o pai se sentir seguro de colocar o filho ou a filha para estudar lá? Como eu já venho falando, que nessa questão da implantação, deixando bem claro, né, que nós estamos tentando implantar a cultura bilíngue para fortalecer a língua inglesa. E aí, uma das novidades que nós temos esse ano é a Rádio Papa Francisco. Sim. A Rádio Papa Francisco faz parte do projeto da cultura bilíngue, onde nós temos esse momento, inclusive, toda quarta-feira, nós temos um momento da cultura bilíngue na Rádio Papa Francisco, onde um educando, ele é convidado, ele se sente à vontade para fazer a oração. Inclusive, hoje foi dia, né, de nós recebermos lá na nossa rádio uma educanda e ela fez a oração. Nós temos educandos que cantam também da forma como eles se sentem à vontade, essa importância também da segurança. Claro. Né? Como eles se sentem à vontade de expressar sua fé na hora da oração da cultura bilíngue. Certa vez, eu conversando com meu filho, e ele me disse que a professora de inglês dele não falava português. Isso é uma estratégia também que vocês usam na frente deles, assim, esses diálogos, ou não? Sim, na verdade, isso vai muito também da questão da
da escola bilíngue. Sim. Né? A escola bilíngue, como o próprio nome já diz, ela usa as duas línguas, mas aí o inglês ele prevalece mais forte. Sim. Já na cultura bilíngue, não tem necessariamente essa exigência. Sim. Pode querer sim, vai depender muito da professora que estiver à frente, conduzindo as atividades. Vai depender muito dela também. Isso aí. Mas na cultura bilíngue não tem exatamente essa exigência de ser totalmente inglês. Ô Esté, eu percebo que o Instituto Pio XII, ele tem muitos setores, tem o setor pedagógico, tem o setor de coordenação. Sim. Com relação a isso, essa cultura bilíngue, ela também ela está inserida nesse contexto e vocês tentam montar tudo já com base na proposta pedagógica realmente da escola? Na verdade, Renan, de uma forma direta ou indireta, ele abrange toda a escola. Para você ver como é interessante. Quando a gente chega, né, lá na escola, pelo menos por ser a professora, está a professora no momento, e quando eu chego, que tá os meninos lá da portaria, hello, professora, good morning. No dia a dia já vai saindo, No dia a dia, né? bem natural, bye bye. Né? E em relação aos outros funcionários também. E, de certa forma, não deixa de abranger, né, todos os setores da escola. Olha, muito interessante muito, de verdade. Você falou aí da questão da rotina, tem essa própria rotina que eu acho interessante, Stefania, justamente por isso, porque não é uma coisa forçada. Isso. É uma coisa que vai saindo natural, mas essa rotina que você falou aí também dos alunos participarem lá da oração na Rádio Papa Francisco, é muito importante também, né? Muito importante, assim, a cada programa, né, da rádio, inclusive, quando a gente termina, eu até faço os comentários e ouço, né, os comentários também, como a gente fica satisfeito em ver eles ali se desafiando. Eles se desafiando ali e falando inglês mesmo. No momento, a gente ainda não tem aquela exigência de ser... você vai fazer totalmente sem ajuda, né? De nada. Porque já que a nossa proposta é essa, começar a introduzir a língua inglesa de uma forma muito natural, que o educando se sinta muito à vontade para falar. Por falar em desafios, Stefania, como é que você analisa quando eles se desafiam? Porque a vida é um desafio, né? Isso. A nossa vida ela é um eterno desafio e creio que seja muito interessante quando eles percebem esse desenvolvimento com relação a essa cultura bilíngue e abre mais oportunidades para se desafiar ainda mais, né? Exatamente. É muito satisfatório, sabe? Principalmente quando termina. Professora, eu consegui. Professora, eu consegui, deu certo, sabe? Isso, Renan, é muito satisfatório, porque vai acontecendo naturalmente. Naturalmente. Às vezes um errinho ali, um errinho aqui. Normal, mas né? isso aí é normal, até porque a gente vai tentando corrigir isso no dia a dia. A família, vamos falar de comunidade escolar agora, porque a escola não é só o educando lá, aprendendo no dia a dia, não é? Sendo educado, tem a família também. Como é que os pais reagem a essa cultura bilíngue em casa? Porque eu acredito que com certeza existe uma extensão, né? Exatamente. É muito importante essa questão do apoio, né? Do incentivo, mostrar que o inglês vai além de livros, cadernos, disciplina, vai muito de experiências. E essa questão do apoio, do incentivo é muito importante. Fazer uma continuidade, Stefania, em casa, quando o aluno chega em casa, o pai, a mãe, tentar incentivá-lo a no dia a dia também, em casa, no ambiente residencial, seguir essa linha, essa ideia da cultura bilíngue também é importante, né? Muito, Renan, é muito importante. Muito importante, de verdade. Eu queria ressaltar, Renan, aqui também que eu esqueci, né? Acabei, a gente conversando, né? Bem naturalmente também, e eu acabei esquecendo de falar que nós temos agora mais um projeto, né? Da escola, que é o Spell Bee, né? Que nós já começamos lá a ver e está movimentando. Está movimentando os nossos educandos. Eles estão super empolgados, porque o Spell Bee é um soletrando. Sim. O soletrando em português, o Spell Bee vai ser o soletrando em inglês. Vai ser uma competição e, assim, nós já mostramos para eles como vai ser e
tá movimentado, sabe? O interesse deles, que também é um dos projetos da cultura bilíngue. Uhum. Existe uma idade ideal ou uma idade que você não recomenda inserir essa cultura ou não? Quanto mais novo, melhor, Stefania. Isso, pra mim, não tem idade, Aham. né? Quanto mais... Nem idade para começar, nem também não. se a pessoa achar que tá muito velho, Também nunca é tarde também para não. aprender, né? Aí, que quando a pessoa se acha velho para Sim. aprender, aí também que é muito bom de aprender. Uhum. Porque aí você tá superando os seus limites. Olha, muito interessante, realmente. Muito. E a gente ter contato com um novo idioma Isso. é muito legal, né? Eu que trabalho na área da comunicação, vez por outra pego outros idiomas e preciso ali entender o básico do básico, né? Mas quando a gente realmente tem esse conhecimento, já vem de base, já vem da escola, acredito que para a vida da gente faz uma diferença muito enorme, né, Stefania? Para a vida faz uma diferença muito grande, porque, como eu falei, trabalha raciocínio, trabalha memória, trabalha agilidade, sabe? Criatividade. Então, é uma coisa que é pessoal, que é sua. Então, isso aí você vai levar para o resto da vida, o que você vai construindo. Pois é. Stefania, a gente está chegando já aqui no finalzinho do nosso bate-papo, mas ainda com relação ao aprendizado do inglês, Sim. não é? Dessa cultura bilíngue. Quais são outras habilidades que a criança, que o adolescente, que o jovem, ele pode desenvolver através dessa cultura? Através dessa a confiança, né? A oralidade, a confiança e o interesse, Renan, de conhecer outras culturas, a diversidade, o respeito à outra cultura. Assim, é uma área muito abrangente. Né? Se você for parar para ver essa questão de um novo idioma, é muito abrangente essa área. Deixando um recadinho especial agora para os alunos Sim. da professora. Eles chamam professora ou teacher? Às vezes professora, às vezes teacher. Eu vi que você usa Miss. Pronto, aí eu sou curioso. Qual a diferença de teacher para Miss? Isso, porque a teacher é a profissão. Sim. Professora. Ah. E a Miss é como se fosse aquela forma mais respeitosa para uma professora, mesmo que senhorita. Não sei se, mas tem algo relacionado com o Mister, que usam muito na Europa, Também, o técnico de futebol. isso, O também. Mister, no caso a Miss tem algo Justamente. relacionado, Tem né? essa relação. Que eu vejo que é uma questão mais de respeito. como você tá Exatamente, dizendo. é uma questão respeitosa e aproveitando o momento, essa questão do Miss Stefania, é sobre as aulas que eu leciono Sim. também, né, que são aulas particulares e de reforço e onde eu uso essa nomenclatura, Miss Stefania. Eu percebo que lá nas suas redes sociais você comenta que tanto faz presencial como faz também virtual, não é? Isso. Após a pandemia, sem sombra de Isso. dúvidas, todo mundo percebeu que essa área virtual é um caminho também para a gente aprender novas coisas e você consegue dar esse suporte para as pessoas, né? Isso, consigo. E nessa parte também virtual é muito de acordo com o que a pessoa me pede. Ah, professora, eu quero aprender para árbitro internacional, vou fazer uma prova para árbitro internacional. E aí eu trabalho muito focado em cima do que a pessoa pede. Eu percebo, Stefania, que lá no Pio 12 a palavra de ordem é não desistir. Isso. Não é? Vocês lá têm muito essa mentalidade realmente de incentivar as crianças, os adolescentes, os jovens e creio que a gente tem que levar isso para a vida, né? Isso. Porque a vida, como eu já disse, é um eterno aprendizado. A gente vai tropeçar, a gente vai errar, mas sendo que quando nós temos uma base e o Pio 12 tem essa base sólida lá para ajudar, para apoiar, isso faz a total diferença, né? Faz, Renan. É tanto que, coincidência ou não, hoje a reflexão do dia foi falando sobre isso, coragem. Coragem e de não desistir. Né? E é onde entra a questão da língua inglesa também, essa questão de coragem. Olha, nós sabemos que foi até engraçado que esse ano, quando se iniciaram as campanhas de matrícula, a Alexa está aqui, é a responsável pelo marketing da escola, aí chegou um ponto que a gente praticamente teve que abordar porque já não tinha mais vaga, né? Preencheu tudo, mas é claro, a gente sempre tem que já projetar o próximo ano. E creio que os pais que estão na audiência agora, que sabem dos diferenciais, porque o Pio 12 não tem só um diferencial, ele tem vários, tem robótica, e a gente vai fazer uma série de entrevistas aqui, recebendo vários professores, vários profissionais do Instituto Pio 12, para falar sobre esses diferenciais.
deve ter algum pai, alguma mãe que ficou curioso agora. Sim. Qual o recado que você deixa para ele, já pensando no ano letivo 27? O recado que eu deixo é que acompanhem os nossos projetos, acompanhem nossas atividades, né? E a cultura bilíngue está no intuito, no objetivo de ir além de disciplina e tentar vivenciar a língua inglesa no dia a dia, no cotidiano. Você que ainda não segue as redes sociais do Pio 12, passe a seguir, siga lá o Instituto Pio 12 e, claro, também convido a seguir o Instagram, as redes sociais da Miss Estefânia. Como é que encontra você lá? @Miss Estefânia. É bem fácil, viu? É. Bem fácil. Minha querida, muitíssimo obrigado. Obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje, tirando essas dúvidas, esclarecendo e mostrando realmente a importância de se ter essa cultura bilíngue. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e poder falar, levar para as pessoas o início desse projeto, né? Falar desse projeto da cultura bilíngue, porque nós, enquanto professores de inglês, é uma satisfação muito grande poder fazer parte dessa cultura, trazer essa vivência, né, relacionada a uma língua estrangeira. Eu que agradeço, minha querida. Batemos um papo aqui hoje na entrevista especial com a professora Estefânia Cipriano, ela que é professora de inglês do Instituto Pio 12. Agradecer a Alexa, que está aqui nos bastidores, Souza Júnior, Gabriel e o nosso diretor, o N. Ricardo, também nos bastidores, coordenando tudo. Você segue na sintonia da Rádio Olho d'Água FM, vem aí Souza Júnior com a programação Massa da Cidade. Um abraço. Olho d'Água FM, 87,9 MHz. São José de